Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @CodirectBR. E aí, preparado para encarar essa luta? O Instagram é um bom habitat dos arquitetos, né? Até porque é uma rede social extremamente visual. E aí os arquitetos acabam utilizando o Instagram muito para poder divulgar os seus projetos. E a gente vai explicar hoje quais são os maiores erros que os arquitetos caem, armadilhas que os arquitetos caem quando vão para o digital. A gente vai explicar várias boas práticas também que você pode fazer para poder levar uma boa impressão e atrair novos clientes utilizando o digital. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Cara, é muito comum eles cometerem essas gafes porque, assim, primeiro, a gente não aprende na faculdade a fazer marketing, né? A gente aprende a fazer bons projetos, enfim, botar ART e etc. e fazer coisas de acordo com o conselho. Na verdade, nem lembrava. Eu estava casado com uma arquiteta. Mas hoje uma arquiteta aposentada. Hoje ela é o financeiro da empresa, né? E minha mãe é uma arquiteta frustrada. Ela fez a faculdade de arquitetura até a metade, mas... não sabia. Dona Ana Cristina fez... mas ela tem muito bom gosto, bonitinha. Que bom. Aliás, essa sala foi ela que decorou, né? Ela é a Karina. Então a nossa casa, sempre a mãe que fez os projetos, né? Meu pai é engenheiro, então a minha mãe ficava... Ele no AutoCAD e ela ficava atormentando ele. Faz isso, faz aquilo. Aí a mãe mandou o pai estudar SketchUp. Mas enfim. Cara, é muito legal porque é um ambiente muito fértil para os arquitetos no Instagram. Tem muita oportunidade para fazer negócio lá. Só que é muito comum eles caírem em várias armadilhas, cometerem vários erros. Um pouco decorrente da característica da profissão, que a gente vai falar hoje, mas também decorrente que são alguns erros que são replicados em outros mercados, inclusive, né? Não, mas é muito louco, porque assim, eu vejo que várias pessoas, quando vão começar no digital, assim, vai pesquisando quem que são as maiores referências. E vários deles olham como referência quem tem bastante seguidores, ou quem já era uma referência... sei lá, uma referência offline. Casa-cor, etc. Não, uma pessoa era offline, assim, ela é um arquiteto famoso e depois veio o Instagram e ela foi pro Instagram, então ela já era uma referência e ali foi crescendo e ela começa a replicar o que aqueles arquitetos estão fazendo, vai lá, seleciona uns 5, 10, dá uma olhada, começa a seguir e ela começa a tentar fazer, o arquiteto ou arquiteta, algo parecido com o que aquela galera tá fazendo. Só que tem várias nuances, você olhando o palco, você não entende os bastidores deles, você não sabe se dá resultado, não sabe como eles chegaram naquilo, etc. Agora, a gente ajudou dezenas de arquitetos que a gente pôde pegar na mão, ver junto, ver o que de fato acontece. Se não centenas, né? Mas... assim, dos cases de sucesso são dezenas. São dezenas de arquitetos que a gente foi acompanhando e vendo. E de fato foi percebendo algumas coisas que davam errado e coisas que funcionam muito bem. E essas coisas estão mais relacionadas a princípios do que uma técnicazinha específica. Então, Primeiro erro, panfletagem digital. Amo esse erro, tem um episódio 22 que fala somente sobre panfletagem digital, mas o que seria a panfletagem digital no universo dos arquitetos? É você confundir o seu Instagram com um portfólio de projetos. Então, um novo projeto, então eu vou pegar aquele projeto, vou renderizar aquelas imagens, vou deixar a parte bonita, eu vou tirar fotos dos ambientes e colocar tudo lá no Instagram e as pessoas vão ver que meu trabalho é bonito e elas vão querer me contratar. Certo, Evandro? Não. Mas é real, assim, isso é bem comum. Vai lá e termina uma obra, faz uma entrega, faz as fotos, das fotos pega, dá uma tratada, joga no Instagram. E assim vai fazendo. Vai tendo novos projetos, vai botando no Instagram, só que não acontece muita coisa. E aí fica tentando achar estratégias para aumentar os seguidores lá e para poder ver os projetos. Olha como ele faz um bom projeto e entra em contato. Então, não é que você não pode mostrar o trabalho que você fez, tá? A gente vai explicar sobre isso, mas de fato, só fazer isso, só ser o seu portfólio de trabalhos feitos, não rola, assim, não dá o resultado que você gostaria que desse.
Por que não funciona? Tá. Aliás, esse cafezinho tá top, né? Tá top. Até acordei. Assim, ó, por que não funciona a panfletagem digital? Porque ele só conversa com uma pessoa no momento que ela tem desejo. Então, tipo, se você está conversando com alguém que foi indicado por um cliente seu e você mostra o seu portfólio de projetos, a pessoa vai olhar e vai falar, realmente, o seu trabalho é legal, eu concordo com isso, isso e isso. Agora, uma pessoa completamente nova, olhando somente o projeto, é uma relação fria, ela não tem conexão emocional com você. E por conta disso, aquele projeto é um projeto bonito. Só que assim, como é somente o projeto que está ali, ela não valoriza o processo. Ela não valoriza o que você fez para chegar naquele projeto. E daí por conta disso, é muito comum que ela só pergunte o preço, daí você vai falar o seu preço, ela vai sumir. Ou vai comparar, eu fiz com o outro lá, o teu é outro, não sei o que lá, o outro também faz projetos bonitos e o preço dele é tanto, o teu é tanto, por quê? Isso. Você não consegue fazer nesse preço aqui também? E é horrível ficar nessa guerra de preço, né? E algo que é muito parecido com esse lance da panfletagem, que é o que a gente chama de perfil conceitual. Que é a pessoa fazer um Instagram todo bonitinho, um Instagram como se fosse a Casa Cor, né? Todo bonitinho, cheio de fotos, imagens, coisas bem tratadas. Aí quando a pessoa aparece, ela tá ali fazendo aquela pose olhando pro horizonte, coisa horrorosa. Futuro brilhante vem por aí. Assim, uma legendinha simples. E quando tem, né? Quando tem, e algo assim, bem conceitual, ou faz aquele... Pega uma foto grande, recorta ela em 9 pedacinhos e bota lá dentro. Então, assim, isso cria... sei lá, parece uma foto, o Instagram fica parecendo uma revista. Sim. De uns anos atrás. Então, tipo, tem boas imagens, etc., mas tá aquele negócio distante das pessoas. Então, lembra, o Instagram é uma rede social, onde as pessoas entram lá para socializar. Então, assim, essa postura, esse jeitão de bem conceitual, de parecendo uma revista, não cria engajamento e não cria vínculo que as pessoas queiram acompanhar o seu perfil frequentemente. Sim. Isso não quer dizer que as fotos têm que ser toscas, a gente vai falar isso lá no final. Mas... mas... Mas, de fato, esse perfil conceitual, ele acaba gerando um distanciamento da audiência, as pessoas não criam afinidade com você. Então elas podem achar legal o seu trabalho e tal, mas assim, a gente vê ao longo desses anos, com esses arquitetos que a gente atendeu, que as pessoas, quando elas têm uma atitude mais humanizada no Instagram, ela cria uma conexão muito forte, a galera que acompanha fica muito fã dele, e a pessoa até quando vai contratar fica até emocionada, tipo, caramba, tira selfie, é assim, cria um vínculo porque ela acredita nas mesmas coisas, então assim, ela não vai te trocar por causa de meia dúzia de trocados, por causa de outro perfil. E outra coisa que tu falou na panfletagem também, que se encaixa no perfil conceitual, é que uma coisa é quando a pessoa já decidiu fazer um projeto, então ela está optando pelo melhor arquiteto que vai ajudar ela naquilo ali. Mas tem gente que adora esse universo, que é o cliente, mas assim, não está no momento dele fazer. Talvez daqui a um ano ele vai fazer uma obra, daqui a 2 anos ele está noivo, noiva, e aí estão planejando se casar e depois que eles vão construir ou vão reformar um apartamento. Mas ele já está seguindo vários perfis porque gosta, já está vendo, está sonhando, é o sonho da vida. Então, o que acontece? Quando você tem uma postura de gerar valor, você está ensinando, mostrando, você comunica, responde, interage, abre para perguntas, responde os comentários, faz stories, a pessoa vai criando um vínculo com você durante 1 mês, 2 meses, 2 anos, mas pode ter certeza que quando casar, comprar um apartamento, quem que você acha que essa pessoa vai escolher como arquiteto? Interagiu contigo, foi vendo você dizer, olha, para montar um apartamento assim, aí ela mandou uma pergunta, você respondeu, pô, fica muito lindo com uma ilha aqui na cozinha, por causa disso, você botar um espelho. Entende o que eu quero dizer? Perfeito. Inclusive um erro bastante comum, beleza, o arquiteto entende que ele começa a estudar o digital, aí começa a vir aquele lance, não, tem que gerar conteúdo, é importante gerar conteúdo, etc. E daí ele começa a gerar conteúdo, mas daí ele começa a fazer o que a gente chama de techniquez.
que ele começa a falar como se ele estivesse Um ambiente de arquitetos, né? num ambiente de arquitetos, numa aula de arquitetura da faculdade. Aí ele começa a falar coisas que o teu cliente não entende. Então esses dias eu tava com a minha esposa e ela de vez em quando esses arquiteteis. Aí ela falou, não, porque o sócolo desse móvel da cozinha tá não sei o que deu. Esse o quê? Eu falei, sócolo? O que é sócolo, mulher? Eu abri a porta, não encontrei o sóculo, fechei a porta. Eu falei, gente, o que é sócolo? Então assim, você tem que ter muita... Tá, agora me conta, porque eu ainda não sei. Cara, eu nem sei direito o que é, mas eu sei que Chama lá, embaixo do Karina. móvel é tipo um rodapé de um móvel planejado, assim, enfim, não sei explicar, Tá bom. mas é o troço que tá conectado Depois no eu chão. pergunto pra ela. Não sei o que é. Mas enfim, vocês entendem que o cliente ideal de vocês tem a mesma dúvida? Então assim, e é só uma expressão, até hoje eu não sei a diferença de viga e pilar, eu sempre acho que a viga é um troço na vertical, daí depois eu descobri que é na horizontal, mas vocês entendem assim que pode parecer ridículo, vocês estão ouvindo isso e falam assim, nossa, que idiota, não sabe a diferença de uma viga e de um pilar, o cliente de vocês também não sabe. Exatamente. Então, quando você usa muitos termos técnicos, acaba que você atrai outros arquitetos para começar a interagir com o seu perfil. E assim, tem vários clientes nossos, arquitetos, arquitetas na mentoria, que aí no início para de fazer panfletagem de perfil conceitual, começa a aprender a fazer um conteúdo influente, e aí alguns no início vão para o Techniquez, e aí começa, cara, beleza, estou fazendo conteúdo, mas só está vindo arquiteto interagir aqui. Perfeito. Então, vai ter que falar a língua do seu cliente. Se ele fala, assim, eu sei que pode soar assim, doer os ouvidos, mas se ele chama de viga, um troço que é um pilar, utiliza assim, a linguagem dele, tá? Ouve as coisas que ele fala, as dúvidas que ele tem, o jeitão dele. Não estou dizendo para você ser contra ou falar coisas erradas, mas é a maneira como ele enxerga uma reforma, uma maneira como ele enxerga um projeto novo, os termos que ele usa, porque isso vai acabar criando identificação com ele e ele que vai começar a interagir com você. Perfeito, então assim... A Nilvana também passou por isso, tava lembrando agora. A Nilvana foi um caso interessante que ela trabalhou muitos anos, se eu não me engano, para uma empresa ou para um órgão público, e daí, muito recentemente, ela decidiu montar o escritório próprio. Depois de mais de 15 anos, eu acho. Mais de 15 ou 20 anos de profissão, ela decidiu montar um escritório próprio. Ela falou, gente, como que se arruma cliente? E daí, assim, o legal é que ela não tinha os vícios dos anos de arquitetura arrumando clientes do jeito tradicional, que é geralmente no boca a boca, as pessoas vão indicando e etc. E daí ela entrou no método muito mais rápido, né? Até tem um estudo de caso dela que é muito legal, que, sei lá... Se você está aqui vendo pelo YouTube, tem no YouTube, ou se entrar no site codirect.com.br, tem uma aba lá, Cases, só procurar por arquitetura. Aliás, tem um monte de arquitetura lá no site. Tem um monte de arquiteto. Então, assim, no caso da Nilvana, ela fechou 3 projetos em uma semana, com investimento muito baixo em anúncios, então foi super legal. O jeito que ela se porta nas mídias sociais é absurdamente humanizado. Então a pessoa tá pouco se importando se o projeto dela é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato e etc. A pessoa gostou dela, se conectou com ela, tem os mesmos valores que ela, entendeu? Você entende que quando você tem uma conexão emocional com a sua audiência e você cobrar R$1.000 a mais, não vai fazer diferença. Ou a pessoa vai... Cara, no montante de uma obra, entendeu? assim, É isso. Se ela cria uma confiança muito grande em você, ela quer você junto com ela, meu Deus, Sim. assim, não tem outra. Então é bem por esse lado, assim. Então coisas que você pode fazer, cara, assim, stories, aparecer nos stories. Quando você vai visitar o quê? Porque esse é um podcast sobre erros, daí você está dizendo que eles têm que fazer, o erro deles é não aparecer nos stories. O erro é não aparecer nos stories, é um outro erro. Então, é o vício. Mas, de fato, isso, não aparecer ou ficar sumidão, até puxando, assim, que um erro que é uma atitude do perfeccionismo acaba levando a não aparecer
e o não aparecer acaba levando ao perfil vagalume. O que é o perfil vagalume? Você posta uma vez na vida ou tá na morte. Quando tem projeto, posta uma vez a cada 10 dias, assim, desaparece, não abre o Instagram. Então, assim, é algo que vai ter que dar um movimento muito grande para aquilo, de fato, trazer movimento para você. Sim. Então, assim, a gente até tá falando no início, né, que esse perfeccionismo vem muito da característica da sua profissão. Você tem que ser detalhista no projeto que você faz. Cara, a porta, ela tem que fechar perfeito. Quando você está montando, a maçaneta tem que estar no lugar certo. Tem que estar no lugar certo, assim, o projeto tem que estar perfeito, tudo tem que se encaixar. E, assim, é intrínseco da profissão ser super atento aos detalhes. Só que uma coisa é você quando está entregando o seu projeto, outra coisa é o seu marketing. No marketing, esse perfeccionismo extremo faz com que você atrase, com que você, por exemplo, vai postar alguma coisa, cara, aí você pensa, meu Deus, eu tenho que editar esses stories, eu vou botar no programa e não sei o que lá, aí para fazer do jeito que você quer, da perfeição que você imagina, vai demorar 1-2 horas para fazer 2-3 stories. Aí você olha no relógio, olha para sua agenda, você vê, não tem 1-2 horas para fazer isso. Aí o que você faz? Não faz. Sim. E aí você não faz, não gera relacionamento, cria distanciamento, as pessoas param de engajar e não tem cliente que vem pela rede social. Então, a atitude perfeccionista no marketing, ela é um tiro no pé. Perfeito, perfeito. Mesmo você sendo arquiteto. Inclusive, os arquitetos são os que mais perguntam de aplicativos de edição de imagem, vídeo nos stories, porque eles têm essa característica, né? Mas uma coisa que você pode fazer, e já tô dizendo que pode fazer baseado nos erros deles, é foda, né? Pega essa. Mas assim, deveria mostrar rotina, não mostram rotina, não mostram projetos, não mostram ida às obras, não mostra conversa com o cliente, não mostra conversa com a equipe, brainstorming com o time, não brainstorming de ideias. Isso não mostra o que sente, não fala sobre o que acredita em relação às mudanças que estão acontecendo na arquitetura. Então, assim, Perfeito. Tudo isso cria vínculo emocional. Então, a gente fala assim, empresa tem que ser humanizada no Instagram. E profissionais liberais, você que tem escritório, é a mesma coisa, não muda nada. Então, por exemplo, o que é mostrar rotina? Você vai visitar a obra, tá um horror, tá só barro, não tem problema. Você vai chegar lá, você mostra, olha, tô chegando aqui, essa aqui vai ser uma casa de 2 andares, uma família assim, assado, então a gente está fazendo um projeto que eles recebem muitas visitas, então eles querem um projeto com mais luz natural por causa disso. Então você conta o problema, o desafio que você tinha e como você está resolvendo aquele desafio que aquela família pediu para você. E você transforma os seus stories numa novela, onde a pessoa vai acompanhar os 9 meses lá da obra, ela vai acompanhar com você a coisa construída. Gente, me acompanha aqui que você vai ver isso aqui nascendo, Perfeito. Junto comigo. Então, assim, e se você tem dúvidas, bota aqui na caixinha de perguntas, você pretende fazer obra, sim ou não? Entende? Então a pessoa do outro lado, ela vai convivendo com você no dia a dia. Aí você mostra evolução, olha só. E você mostra as cagadas também. Assim, uma coisa muito importante, quando você mostra os erros, quando você demonstra a sua fragilidade, isso cria uma conexão muito grande nas pessoas, porque erro é intrínseco do ser humano, todo mundo erra. Então, quando alguém vê que você erra, ele também vê, caraca, ele não é perfeito. Eu também não sou perfeito. Então, cria uma similaridade. Então, por exemplo, olha só, a gente estava fazendo aqui, o banheiro era para fazer desse jeito, mas olha só o que aconteceu. Então, assim... E mostra o aprendizado, mostra como é que você resolveu, como que a gente vai mudar isso daqui. Então, Perfeito. Isso pode ser na obra, pode ser, por exemplo, você tá lá na fase de desenhar o projeto, você vai pegar, sei lá, nem todo dia você tá bonito, que não quer fazer stories, você mostra a tela do computador. Sim. Olha só, eu tô fazendo aqui, mesma coisa, aqui a gente vai fazer uma reforma do banheiro, então a gente vai ajustar isso, você mostra o dedo, abre no Google Imagens lá referências que vocês vão utilizar.
e vai filmando, olha, eu tô fazendo isso, me acompanha aqui que você vai ter uma pergunta aqui pra mim. Gente, isso é muito poderoso. Talvez se você fizer somente isso que o Evandro acabou de descrever, do início ao fim, isso vai mudar a sua realidade. Pode fazer todas as outras cagadas que a gente falou aqui, mas se você fizer isso muito bem feito, esse efeito, gerar esse efeito novela, gerar esses insights em cima do que está acontecendo, etc., é matador, não tem erro, tá? E isso daí, só que assim, as pessoas veem o Evandro falar e já vem aquela crença na cabeça. Ah, mas o Evandro tá falando que eu vou ter que aparecer nos stories e etc. Então, é muito comum por conta desse perfeccionismo o medo de aparecer. Ah, não, mas a foto não tá tratada, eu não tô linda. Linda, né? Porque é muito mais comum nas meninas isso. Mas tipo, não tô impecável para aparecer e etc. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? Então, existe um processo para você começar a se acostumar com o seu rosto nos stories. Né? A gente até brinca que tem um vídeo do Evandro de 2012 pela internet, que se você achar vai ser um herói ou uma heroína. Que, cara, assim, no começo é difícil, então você vai filmando o ambiente, vai contextualizando a pessoa do que está acontecendo, aos poucos você vai aparecendo, aí você começa tirando uma foto, depois você grava um vídeo do seu próprio rosto. Tem cliente que eu lembro de dizer, cara, eu gravei mais de 30 vídeos dentro do carro, tinha ninguém vendo, ninguém escutando, com o ar ligado, até eu começar a ficar familiar aquilo pra mim. É natural isso, todo mundo passa por isso, né? Sim, perfeito. Mas tem uma coisa que é bem poderosa. Tá tudo bem colocar foto dos seus projetos, mas apareça na foto dos projetos. Sim. Porque você não tem noção do poder que isso tem. Porque se você simplesmente colocar uma foto de um projeto seu, a pessoa vai olhar, parece uma foto bonita que foi extraída da internet. Agora, se você tá ali, ela fala, beleza, esse ambiente representa aquela pessoa. Quem faz isso muito bem é a Lia Herman. Assim, a Lia teve um dos anos com a gente que fechou 250 projetos no ano. Você tem noção do que é? Cresceu horrores a equipe dela. Imagina assim, tudo. São 250 projetos. Quase um por dia. Quase um por dia, assim. Isso foi no segundo ano. Tem as entrevistas dela. No primeiro ano, ela aumentou 10 vezes a quantidade de projetos e no segundo ano, aplicando, ela chegou em 250 projetos no ano. Então é muito louco isso. Então o que é aparecer na foto? Você fez uma cozinha? Você vai lá, lindo, bonito, cheiroso, na cozinha, bate as fotos e você vai postar aquilo. E aí não é postar só, olha só o que eu fiz. Cara, capricha na legenda. Conta o desafio, conta a história, como você se sentiu, como resolveu. Aquele exemplo da clínica que tu falou esses dias, um arquiteto que fez a clínica. Me lembra que eu não tô lembrando. Puta merda, né? Mas assim, que o cara tinha um desafio com a iluminação da clínica e ele explicou qual que era o desafio por conta de um problema na laje que tinha, daí o cara explicou como resolveu aquilo. E tipo, se você só olhar só a foto da clínica, beleza, é uma clínica bonita, mas daí ele falou, cara, tá vendo aquela lâmpada? Sim, o desafio de fazer aquela lâmpada foi gigantesco por causa de um problema no forro, do não sei das quantas e etc. E gerou tal coisa. Eu resolvi desse jeito. Cara, foi genial aquilo. Então assim, você valoriza muito mais o seu trabalho quando você conta o processo e envolve sentimentos também do que simplesmente mostrar o antes e o depois. Você consegue trazer uma riqueza de detalhes muito maior. Outro ponto também, você pode mostrar a sua visão sobre o que você está enxergando externo que está acontecendo e que não necessariamente como é que posso, foi você que fez. Então assim, cliente nosso também arquiteto, sei lá, ele vai num restaurante ou visita, vai na casa de um amigo e aí eu posso explicar, posso mostrar e tal. Assim, olha só, então você mostra aqui, olha só esse cantinho da leitura aqui na casa. Tá vendo essa iluminação? Essa iluminação aqui traz um sentimento de acolhimento e tal. Então você não é só você postar a foto do ambiente bonito. Você pode filmar mostrando para frente e aí você está descrevendo o que você enxerga. Então, até o que tá bom e para mostrar o que tá ruim. Gente, olha só, isso aqui é um restaurante. Dá uma olhada. Eles botaram uma janela bem ali que isso está atrapalhando. Ou botaram aqui uma planta naquele canto. Eu teria colocado lá por causa desse motivo. Sim. Então, as pessoas vão se acostumando e aprendendo com você. Perfeito. Para elas também mexerem nas casas delas. E é muito legal, você pode abrir perguntas. O que você gostaria de melhorar na sua casa, no seu ambiente? Comenta aqui para mim.
E aí você pode ir criando conteúdo, a pessoa... Putz, tem vários tipos de conteúdo que você pode ir criando para poder ajudar a sua audiência, né? E foi muito legal o caso da Carol, C. Interiores, o perfil dela. Ela... Carol Stratman. Hitzman, né? Sobrenome muito legal. Mas ela começou a aplicar o marketing no negócio dela, e daí hoje ela já nem executa mais os projetos. É ela que conversa com os clientes, porque por conta do trabalho forte de marketing que ela fez, o cliente quer conversar com ela, mas ela não executa mais nenhum projeto. Então ela falou, cara, eu vi que o tempo que eu estou me dedicando ao marketing está fazendo meu negócio crescer. Até no case dela, ela fala que 90% hoje dos negócios que ela gera vem pelo Instagram. E assim, as primeiras coisas que ela fez, até porque é comum, no início o arquiteto fala, cara, mas como é que eu faço isso tudo? Eu tenho muito projeto para entregar, não tenho nem tempo de eu pensar em abrir um Instagram. Então, o que ela começou a fazer? Assim, começou a fazer nos horários livres, depois ela botou horários fixos na agenda. E é muito legal, porque depois que você sente o efeito disso, você mesmo se motiva a querer priorizar essa atividade na agenda. Ela começou a botar 2 horários fixos na agenda, acho que era um no final da manhã, outro no final da tarde, dedicado a fazer stories. Nesse ponto específico. Por quê? Ela viu, cara, 2 horas por dia estava me gerando um volume maior de pessoas interessadas no direct. Ela disse, eu comecei contratando um estagiário para me ajudar em algumas atividades operacionais dos projetos, o que era muito braçal. E aí eu ia conduzindo e eu me dedico mais ao marketing que está me trazendo cliente pra caramba. E assim foi estruturando, tendo time, montando, trazendo mais pessoas. Sim. E aí você toma mais confiança de querer fazer marketing, né? Perfeito. E cara, por fim, uma coisa bem importante que a gente comentou lá no começo, que é a imagem. A gente, assim, se você olhar muitos conteúdos nossos, a gente vai repetir com bastante frequência o tal do feito é melhor que perfeito. E de fato é. Entretanto, em alguns mercados, e a arquitetura é um deles, a imagem é importante, porque você está vendendo a beleza da imagem, você vai contar uma história daquela imagem, tem que estar algo bonito, o seu cliente valoriza isso, não tem jeito, mesmo que o seu... mas eu vendo, sei lá, projetos populares, tá tudo bem, né? Thaís não quer contar o case. Não, vou contar, mas eu vou contar, mas não é só isso, é porque assim, a gente explicou, talvez dá uma confusão, a gente falou de perfeccionismo e agora fala que a imagem é importante. Então assim... tenha bom senso. O que eu quero dizer com bom senso? Cara, assim, arquitetura não dá para ser um troço completamente tosco. Eu digo, as imagens, cara, uma qualidade horrorosa. Assim, que eu tô com um perfil de uma ex-mentorada na cabeça que no início, assim, é muito feio. E assim, não tem como você inspirar e tal com um negócio onde você não tem... Digamos, um post, uma fonte tosca, uma fonte tosca, aí depois a outra fonte, uma cursiva, outra assim, uns Comic Sans, uns vermelho com azul, assim, não dá, assim, tem que ter um mínimo de senso estético, tá? Isso na qualidade de imagem, de foto, faz parte do jogo, assim, não tem como a gente fugir disso, tá? Então, eu digo, o problema é o perfeccionismo doentio, que impede você de colocar em prática. Então, assim, não tem problema você pegar, fazer um stories, ele tremer um pouco, não dá nada isso. Agora, assim, toda estética é um horror, assim, foto escura, foto estourada, foto... Assim, não dá, assim, umas cores primárias muito feias, assim... Você entende o que eu quero dizer, né? Perfeito. Então, assim, tem que... Você não pode impedir... Isso não pode te impedir de entrar em ação, mas também não vai fazer um negócio tosco, né? Tem que ter um equilíbrio sadio. E não pode também ser um perfil vagalume. Você entendeu o recado. Maravilhoso. Compartilhe esse episódio com outro arquiteto. Eu tenho certeza que você conhece outros arquitetos que vai ser importante ele ouvir isso. E também vai ajudar a gente. Então pega esse episódio, manda para um outro arquiteto, arquiteta, para que ele possa também consumir. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário para a gente aqui no vídeo, que a gente acompanha os comentários, interage também. E acompanha a gente lá no Instagram, @codirectbr.
Nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu! Boas obras.